Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Salvador, o Filho de Deus, que se manifestou ao mundo, demonstrando seu grande amor, servo, ou a forma de homem, e se entregou na cruz para nos resgatar do domínio do diabo, da morte e do pecado. Jesus possui vários títulos ou nomes. Você sabe descrever quais são e por quê? Jesus possui o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Foi esse nome que o anjo se manifestou a José e disse que ele seria chamado de Jesus, porque esse nome significa Salvador. E o texto diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Um outro título dado ao Senhor é Emanuel, que o próprio texto em Mateus 1,23 diz, Deus conosco. Esse texto afirma que o Senhor é o próprio Deus e que ele se despiu da sua divindade para se tornar homem, para morrer na cruz por nós. Isso está em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 10. Também o Senhor Jesus ele é chamado de Cristo, ou Messias, que significa ungido. O Senhor ele foi ungido, separado, consagrado. E a gente sabe que no Antigo Testamento a unção, normalmente o Senhor ungia o rei, o profeta e o sacerdote. E Cristo, ele tem esses títulos ou essas atribuições. Ele foi ungido como rei, como profeta e como sacerdote. Como rei, ele ainda vai reinar na terra. Ele veio, mas não chegou o tempo do seu reinado, mas vai se cumprir quando o apóstolo João ele descreve a vinda do Senhor no livro de Apocalipse, onde ali João tem a revelação, o Senhor montado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, onde ele vai reinar como rei. Mas como profeta e sacerdote, como profeta ele profetizou, ele falou da sua vinda, falou do seu retorno. Em João capítulo 14, quando ali estava orientando seus discípulos, como também fez várias promessas em Mateus capítulo 24 e 25. Como sacerdote, ele foi o sacrifício, se ofereceu, e como sacerdote ele intercede por nós. Ele está ao lado do Pai como sacerdote, o sumo sacerdote, intercedendo pelas nossas vidas. O Senhor também ele é chamado de Alfa e Ômega, que significa princípio e fim, demonstrando a sua eternidade. E aqui demonstra ou afirma que o Senhor é o próprio Deus. Ele é o princípio e ele é o fim. Também ele é chamado de Mestre e, por fim, Senhor. Senhor é um título que descreve a sua divindade. Os romanos, ou os imperadores romanos, determinavam naquela época que os judeus, como todos os povos, deveriam reverenciá-los como Deus e chamá-los de Senhor, porque o Senhor descrevia uma divindade. E tanto os judeus como os cristãos não aceitavam, e por isso eram perseguidos e mortos. O título Senhor não é simplesmente um título de respeito, mas é muito além, sobrepõe
a questão de simples respeito, mas demonstra a sua divindade, que ele é Deus. O título Senhor descreve um ser supremo, um ser todo-poderoso. E esse título é dado a Deus. Nós podemos ver em vários textos do Antigo Testamento o nosso Deus sendo chamado de Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando. E traremos mais orientações da palavra de Deus.